Eu já vi muito protagonista de cabeça quente, mas esse aqui é fogo, viu? Fala pessoal, White Chase na área. Bom, hoje eu vou trazer pra vocês o mangá Fire Punch, que eu inclusive li esse mangá tem pouco tempo, né? E enquanto tá fresco eu decidi trazer pro canal com algumas curiosidades, né? E minha crítica em cima da obra. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fire Punch é um mangá escrito e desenhado pelo Tatsuki Fujimoto. Provavelmente a maioria de vocês devem conhecê-lo pelo mangá, né, e agora o anime Chainsaw Man, que é a obra mais famosa dele recentemente, né, que eu pessoalmente não gosto muito, por conta dessa pegada mais shonen, né, é uma obra mais trabalhada assim para um público em geral, né, e o Fire Punch também vai um pouco para esse lado, mas um pouquinho menos. Vocês vão entender o porquê. Acredito que o primeiro ponto que a gente já pode ver essa diferença, né, do público e o direcionamento até de como a história vai ser tratada é a questão da distribuição das obras. Que nós temos aí a diferença que um é pela Shonen Jump normal, né, que é a weekly, que é aquela semanal, e aqui o Fire Punch ele já vem para Plus. Então a Shonen Jump Plus ela é mais direcionada para adultos jovens. E aí o Weekly Shonen Jump ele é mais para os jovens em geral, assim. E o que isso altera, né? Então, a Plus ela tem menos restrições, tem um conteúdo que é um pouco mais pro meu gosto, né? Eu acho que tem histórias mais interessantes, menos filtro. Então, a história ela pode ir para várias questões mais profundas. Bom, voltando aqui para a ficha técnica do mangá, o Fire Punch foi distribuído entre 2016 e 2018, contando aí com 8 volumes e 83 capítulos no Japão. Aqui no Brasil, ele chegou através da JBC em 2019, 2020, mais ou menos ali, mantendo o mesmo formato e volume, né, de capítulos do Japão. Beleza, mas e aí, sobre o que é esse mangá do cara que pega fogo? Então, o mangá é sobre um mundo onde as pessoas vivem na Terra, só que ela está completamente congelada e no frio extremo, como se fosse assim, a Rússia na Segunda Guerra Mundial. E os humanos possuem algo como poderes, né, que eles chamam de bênçãos. O personagem principal é o Agni, e ele possui uma habilidade de regeneração, que é a mesma da irmã dele, a Luna. Para quem gosta aí de mitologia, né, já deve ter percebido algumas coisas aí já a princípio, como os nomes, né, Agni e Luna, que são referências, né, a fogo e lua, lembrando que fogo em alguns casos, em algumas mitologias, é interpretado como sol, ainda tem a mesma palavra. E a história aqui se inspira bastante em mitologias, não em só uma. Você vai ver que tem vários casos que ela pega um detalhezinho daqui, um trecho dali. Só para dar um exemplo aqui, no hinduísmo, nós temos um Deva, né, que para eles são divindades, chamada Agni, que em sua mitologia diz que Agni é um ser imortal e eternamente jovem, porque o fogo dele é reaceso todos os dias. E no hinduísmo, o Agni ele está diretamente ligado a rituais de sacrifício, né? E vocês vão ver, também tem isso na história. O Agni do mangá, ele é apresentado como um personagem muito benevolente, né, que sacrifica a si próprio pelo povo, e isso é levado às vezes ao extremo. Então você vê aquela questão de tirar os filtros aqui, essa liberdade, né, até onde a história pode ir. Então logo no começo você já vê ele cortando o próprio braço para extrair a carne do braço dele, fazem mais ou menos como uma sopa lá, né, baseado no braço dele. Porque como a terra está toda congelada, vocês devem imaginar que não tem como cultivar a maioria das coisas, né? Você pode plantar, sei lá, batata, mas assim, é muito difícil. Então não tem animais também por perto, né? Então essa escassez de comida é bem grande. Então daí que vem essa ideia dele de cortar o próprio braço para extrair ali comida, né? E alimentar o povo. E para finalizar a introdução da história, né? Acho que tá faltando o ponto principal. Beleza, mas ele não pegava fogo? De onde vem isso se o cara só regenera, né? Pois é, a benção dele é de regeneração. E aí num dia, a força militar desse mundo, né, composta somente por pessoas que têm poderes, apareceu na vila que o Agnes e sua irmã, a Luna, estavam vivendo.
E aí tinha um comandante lá da operação, né, chamado Doma. E a conversa um pouco com as pessoas, entende e tudo mais. E aí ele percebe que o pessoal estava vivendo por conta desse ato de canibalismo. Então, assim, por mais que ele corte o braço ali e seja uma coisa pro pessoal, né? E não afete ele diretamente, porque na hora que ele corta o braço dele cresce de novo. Mesmo assim é canibalismo. E aí o Doma ele fica abismado com aquilo, ele toma uma consciência tipo assim, cara, isso aqui nunca deveria ter existido, então vou apagar esse pessoal da humanidade. E é basicamente isso que o Doma tenta fazer ali. O Doma usa o poder dele, né, que é lançar chamas, só que ele tem uma chama especial, e essa chama, a especialidade dela é que ela só se apaga quando tudo vira cinza. Então enquanto aquilo ali não tiver queimado até virar cinza, nunca vai apagar. E daí que nasce nosso personagem Flamejante. Porque o Agni ele tem um fator de cura muito forte. Então o Doma vai ali, lança fogo em tudo e vai embora. Só que o Agni fica queimando ali, queimando por vários dias, por vários meses, e nunca se apaga. Por quê? Porque ele não virou cinza, porque ele fica regenerando, e a história se mantém nisso por um bom tempo. A questão dele ter uma regeneração muito forte e ficar pegando fogo eternamente. Então, sobre a história, eu vou estar basicamente parando aqui para não dar spoiler, tá? Vocês devem estar cheios de dúvidas aí, né? O que aconteceu com a irmã dele? Quem são esses militares? Se a vila realmente foi queimada e não restou ninguém, né? Mas eu não vou contar aqui para não estragar a surpresa. Até porque esse é um momento que acontece bem no início do mangá. Se você tiver aí com muita curiosidade, dá pra você ir lá ler o mangá. Pelo menos o primeiro, você já vai estar matando essa curiosidade. Mas eu acho que são pontos importantes que você lê e você descubra por si só. Porque o desenho nesse momento é muito importante, né? As expressões. Então eu prefiro que o mangá te apresente essas surpresas. Eu acho que o que mais vale a pena aqui é contar alguns fatos curiosos sobre as histórias e os personagens. E lógico, críticas também que não vão estragar a sua experiência e a surpresa quando você for ler a história, ler o mangá ali. Uma delas é que você lembra que eu disse que tinha divindade ali, né? O Agni, não o Agni da história, é o Agni da divindade hindu. Que ele é um ser imortal e eternamente jovem, né? Porque o fogo é reaceso todos os dias. Então, o Agni, a princípio, ele é um imortal por conta do seu fator de cura. Então você fala, pô, não tem nada a ver. Mas não. A questão de se manter jovem na história, né? Se passa por outro aspecto, que é a sua mentalidade. O Agni sempre estar pegando fogo e ficar se concentrando somente na dor ali do fogo, né? Porque ele cura, mas continua sentindo dor. Então, esse sentimento dele, né? A mente não deixa ele evoluir. Então, assim, ele não consegue pensar de forma mais complexa, né? Ele não consegue evoluir sua mentalidade. Que ele foi pego ali enquanto ele era jovem e não conseguiu mais evoluir, porque agora ele só consegue ficar pensando nessa questão de estar pegando fogo, né? E aí, pessoal, vou só dar um pequeno spoiler aqui. Caso você não queira saber, basta pular para a parte, tá? Sinalizei aí na descrição para você não ter essa surpresa estragada. Bom, essa questão dele não evoluir mentalmente por conta do fogo, depois, mais tarde, né, na história é reforçada pelo momento que ele consegue apagar o fogo. E o momento que ele faz isso, ele faz uma crítica muito forte, falando que, poxa, é muito melhor estar pegando fogo e não precisar pensar em nada do que estar com o fogo apagado e ter que pensar nas coisas, evoluir e crescer, vamos dizer assim, né? Então, assim, ele passa essa mensagem que é muito mais dolorido que o próprio fogo, né, que queimava ele a todo momento. Essa questão de pensar profundamente, né, sobre tudo que aconteceu e tal. Bom, a história é cheia de referências legais de cinema e arte em geral. Tem personagens ali que falam diretamente sobre isso. A história também conta com personagens super carismáticos, apesar de não dar nenhum aprofundamento, tá, em nenhum deles. Infelizmente, essa é uma coisa que a história peca muito. Tem personagem que é apresentado para você como se fosse muito importante. Tem um backgroundzinho ali, já te apresenta, né, com um background interessante, que você fica assim, pô, beleza, e aí, pra onde que vai esse personagem? Mas aí, 2 minutos depois, o personagem sai de cena e nunca mais volta.
Então, assim, é complicado essas questões, sabe? Essa é uma das partes que eu não gosto. Mas beleza, e aí? Afinal de contas, vale a pena ler o Fire Punch? Olha, na minha opinião, o Fire Punch tem sim alguns pontos legais, algumas críticas interessantes, que é a parte que eu mais gosto. Porém, em geral, pra mim, uma nota bem mediana, sabe? Pesando mais para uma história que vale a pena algum dia conhecer, mas não é lá nada demais, então não deve ser sua prioridade. Dependendo do valor que tiver o mangá, quando você for ler, né, eu aconselho esperar uma promoção, passar outros mangás na frente e ler outras histórias mais interessantes, que esteja às vezes mais barato. E quando surgir um valor legal, tipo aquela super promoção, metade do preço, aí beleza, você vai lá, compra o mangá e lê. Porque é uma história que, como eu disse, vale a pena conhecer, mas não deve ser sua prioridade ler, não. E se você quiser ler, né, algo deste autor, o Fujimoto, eu recomendo outras obras dele, que eu acho bem mais interessantes. E são one-shots, ou seja, você vai comprar um ali e já vai resolver sua vida, você já vai saber a história. Que é o Look Back e o Sayonara Eri, que são dois one-shots também que saíram na Shonen Jump Plus, que tem essa pegada um pouquinho mais, né, sem restrições, em 2021 e 2022, respectivamente. O Look Back ele está disponível através da Panini, e o Sayonara Eren ia ser publicado também pela Panini, porém eles cancelaram. E assim, muito provavelmente pela baixa demanda e tal, né? Porque eles colocaram o Look Back primeiro, provavelmente não deve ter tido muita saída, e aí infelizmente cancelaram o outro one shot do autor, né? Agora, continuando com recomendações, se você quiser ler algo, né, na linha de Fire Punch, uma coisa mais de luta, né, uma ação e tudo mais, mas também não deixa cair muita questão filosófica, mas aí eu já vou sair desse autor, né? Eu recomendo ao You Need Skill, de Hiroshi Sakurazaka, que infelizmente não está disponível oficialmente no Brasil, mas temos tradução pela Kyodai Scans. Então, assim, abraço pro pessoal aí, obrigado por ter traduzido para nós. E a história é muito boa, muito boa. Vale a pena, eu prefiro mais que o Fire Punch, se tivesse disponível para comprar, seria um que eu compraria com certeza. E inclusive a Light Novel, né, deste mangá que saiu bem antes, foi que inspirou aquele filme estrelado pelo Tom Cruise em 2014, o No Limite do Amanhã. Você vê inclusive que Fire Punch ele tem uma relação com esse filme, ele é até inspirado nele, porque no próprio Fire Punch ele conta algumas referências, né? Ele cita alguns atores, inclusive dos que ele cita é o Tom Cruise. Então assim, eu acho que vale a pena estar lendo esse mangá primeiro, que é muito melhor. E aí depois, beleza, como eu disse, surgiu uma promoção, você vai lá pro Fire Punch. Tem uma história também que vale a pena, mas não deve ser a sua prioridade, beleza? Bom pessoal, esse foi um vídeo mais curtinho, né? E eu não quis dar spoiler para não estragar a surpresa do pessoal, só queria mostrar mais ou menos esses fatores aí para estar atiçando um pouquinho a curiosidade de vocês. Bom, espero que tenham gostado. Valeu!